amigos, o senador Sérgio Moro impõe uma derrota histórica ao presidente da República, o Luiz Inácio Lula da Silva. Eu já vou contar todos os detalhes dessa informação, mas antes eu quero te convidar para você se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho das notificações, deixar o seu like também, o seu comentário. Olha, meus amigos, o plenário do Senado Federal aprovou no dia de ontem um projeto de decreto legislativo que suspende um decreto do Poder Executivo, ou seja, suspendeu um decreto assinado pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, né? O PDL, ou seja, esse projeto do lado legislativo, digamos assim, é o PDL 717 de 2024 e foi aprovado na forma de um voto separado do senador Sérgio Moro aqui do estado do Paraná, né? Previamente aprovado na Comissão de Constituição e Justiça. O projeto segue para a apreciação, né, da Câmara dos Deputados. Isso quer dizer que já vai valer imediatamente a derrubada digamos assim, do decreto do presidente Lula? Ainda não, né? Porque tem que passar pelo crivo do Congresso Nacional. O projeto apresentado pelo senador Esperidião Amin, né? Esperidião Amin de Santa Catarina, suspende o artigo do decreto sobre o procedimento administrativo de demarcação de terras, né, indígenas no estado, ou seja, lá no estado de Santa Catarina, né? O decreto 1775 de 1996 e o decreto que demarca a terra indígena Todo Imbu em Abelardo Luz, lá no estado de Santa Catarina, né? O decreto que demarcava a terra indígena Morro dos Cavalos e em Palhoça também, ou seja, foi o governo federal, gente, fez 2 decretos em específico, né? Ambos, né, essa demarcação de terra é lá no estado de Santa Catarina. E aí, o que aconteceu? Na CCJ, né, o relator foi o Alessandro Vieira, que é o senador do MDB, que concluiu pela constitucionalidade dos decretos, ou seja, né, não via nada de ilegal por parte dos decretos feito pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Isso tudo lá na CCJ. O senador Sérgio Moro, aqui do Paraná, não concordou com o relatório do Alessandro Vieira. E aí fez o quê? Digamos assim, um relatório em separado, um substitutivo, né? Um projeto de lei em separado que foi acatado pelos senadores lá na CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, e depois referendado pelo plenário do Senado Federal, né? Na discussão da matéria, em plenário, Moro criticou não só os decretos, mas a controvérsia no Supremo Tribunal Federal que paralisa a ampliação da lei, né, do marco temporal. Para ele, aceitar decretos ilegais é aceitar a diminuição da estrutura do Congresso. Quem está sendo afrontado é o Poder Legislativo. O Poder Legislativo aprovou uma lei que está sendo ignorada pelo Poder Executivo. Não só ignorada, mas afrontada por esses decretos demarcatórios, como se ela não tivesse sido aprovada. E do outro lado, no Poder Judiciário, o cidadão não consegue ter a tutela de seus direitos com base na lei aprovada. Ele está se referindo ao marco temporal, né? O líder do governo no Senado, o senador Jacques Wagner, do PT, negou qualquer intenção do presidente da República, né, afrontar a casa, né? Ou seja, que o presidente Lula não estava tentando afrontar o Congresso Nacional quando fez esses decretos, né, remarcando essas terras indígenas lá no estado de Santa Catarina, né? Agora, digamos assim, foi aprovado lá no plenário do Congresso Nacional, ou seja, esse substitutivo, esse voto separado do senador Sérgio Moro, né? Agora, esse projeto em separado vai para a Câmara dos Deputados. Aí, se o Congresso, a Câmara dos Deputados, derrubar também o decreto, meus amigos, aí há
a demarcação dessas terras lá no estado de Santa Catarina. Deixa eu só dar uma olhadinha novamente na cidade, né? Na cidade de Palhoças, lá em Santa Catarina, e na cidade de Abelardo Luz, né, se não me falha a memória. Daí o que vai acontecer? Essa demarcação de terra vai deixar de existir. Olha, meus amigos, essa foi uma dura derrota para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Porque como o Congresso derrubou partes, né, do marco temporal, que agora está paralisado lá no STF, segundo o próprio senador Sérgio Moro e outras autoridades, o Palácio do Planalto, né, ou seja, o governo Lula falou que não ia ficar editando novos decretos nesse sentido, ou seja, para demarcar terras indígenas, e não cumpriu o combinado. E aí deu o que deu, né? Tem aquele ditado que fala que o combinado não sai caro. Se o presidente da República tivesse, né, cumprido o que prometeu para os senadores e deputados, né, que não iria mais de fazer esses decretos remarcando terra, demarcando terra indígena, ele não teria sofrido essa derrota histórica lá no plenário do Senado no dia de ontem. Primeiramente lá na CCJ, né, na Comissão de Constituição e Justiça. Gente, eu confesso para vocês que eu fiquei curioso, né, porque já tinha um relator, né, lá na CCJ, que era o Alessandro Vieira, e diga-se de passagem, é um senador extremamente respeitado por seus pares no Congresso Nacional. E o senador concluiu pela constitucionalidade, ou seja, não havia ilegalidade no decreto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Só que o Sérgio Moro teve um outro entendimento em relação a isso, né? Fez um voto em separado e acabou se dando bem, né? Porque os demais senadores acabaram acampando a ideia do senador Sérgio Moro, e aí, né, prevaleceu o posicionamento, prevaleceu o ponto de vista do senador Sérgio Moro, ou seja, há grandes possibilidades, meus amigos, que essas duas demarcação de terra, né, que ocorreu lá no estado de Santa Catarina, né, ou seja, na cidade de Abelardo Luz e na cidade de Palhoça, venha acabar caindo, né? É complicado. É aquilo que eu falo, meus amigos. Ganhar uma eleição sem ter uma base de apoio é muito complicado. De repente são decretos, né, que são derrubados, de repente medida provisória que é derrubada quando não é devolvida, ou seja, o presidente Lula não está tendo vida fácil no Congresso Nacional. Gente, só abrindo um parênteses, né, para a gente debater um pouco sobre isso, tudo indica que o presidente Lula, se estiver bem de saúde, vai disputar as eleições no ano de 2026. Só que o partido, né, a oposição, gente, se planeja para eleger a maior bancada de senadores no Congresso Nacional. Obviamente, vai eleger, um plano bastante ambicioso, mas possível, de eleger um senador para cada estado, ou seja, eu estou me referindo aos aliados do presidente Jair Bolsonaro. Cada estado eleger um senador. Obviamente, vai eleger 3, 4 deputados federais por cada estado, ou até mais. Hoje, o Congresso Nacional, basicamente, ele é composto majoritariamente pela oposição, não é verdade? Não é assim que funciona? Ou seja, mesmo o governo Lula tendo uma base forte, tem sofrido, base forte, não tendo uma base mínima, tem sofrido derrotas. Você já imaginou, gente, se o ex-presidente Jair Bolsonaro consegue colocar no Congresso Nacional um número de deputados e senadores maiores do que já se tem hoje, e o presidente Lula ganhar as eleições em 2026, vai se tornar quase que impossível a governabilidade. Porque hoje em dia, meus amigos,
governar sem base é muito difícil. E aí, meus amigos, o que você acha? Você concorda que deve remarcar, ou seja, demarcar as terras indígenas? É importante salientar, né? Porque de repente viveu uma aldeia indígena ali há muitos anos atrás, antes de 1988, né? Mas só que ali naquele lugar a gente já tem novos agricultores, né? Tem quilombolas, tem pequenos agricultores, inclusive já tem até patrimônio, tem até cidades nesses lugares onde os indígenas exigem a demarcação de terra, né? E muitas vezes acaba tirando terra, né, de produtores rurais que compraram esse terreno. É um campo bastante espinhoso, né? Eu não vou dizer para vocês que eu seja contra a demarcação de terra, obviamente, com um estudo bem fundamentado, com o governo concordando, com o Senado concordando, com a Câmara concordando, com o Judiciário concordando, daí tudo bem, né? Pois é, meus amigos. E aí, você concorda com essa questão de demarcação de terra? Comente aí.